maior museu do mundo de arte paleolítica ao ar livre é em Portugal. No Vale do Coa, ao longo de 26 quilómetros, mais de 1000 rochas foram gravadas por antepassados nossos há 20.000, há 15.000, há 12.000 anos. A juntar a este espetáculo único no mundo, o Parque Arqueológico do Coa tem agora um museu que é também um edifício extraordinário. Mas não só. Para a semana começa o primeiro Festival Internacional de Cinema de Foz Coa. São muitas as razões para estarmos aqui. Dalila Correia, arqueóloga viva, arqueóloga do Parque Arqueológico do Vale do Coa. E não obstante, Dalila, estarmos literalmente em cima do edifício do Museu do Coa, um edifício que inaugurou, um museu que inaugurou há um ano, é muito recente, de facto a Dalila está aqui a olhar para o verdadeiro museu, que é o que está no território. Exatamente. E é este verdadeiro museu já com uma extensão conhecida de 26 km e mais de 1000 rochas gravadas que temos como um património que foi classificado como património mundial. E isto é que é verdadeiramente especial. No fundo, este museu, em cujo edifício estamos, em cima, é um centro de interpretação do que podemos ver no território. Exatamente, porque não tínhamos outra forma de mostrar ao público em geral o valor patrimonial e a quantidade de informação que o Vale do Coa tem para nos oferecer, a galeria de arte que está no Vale, e portanto tínhamos que considerar que o próprio edifício seria uma espécie de centro de recepção, uma forma de centro de recepção, onde condensasse a informação que podia ser transmitida ao público em geral. Nós vamos ver como é que isto tudo funciona lá dentro, aqui está um bocadinho de vento, vamos entrar neste maravilhoso edifício e a Dalila vai-nos explicar como é que isto tudo funciona. Muito bem, vamos lá. Privilégio, Dalila, Sem trabalhar aqui, é inspirador logo chegar aqui de manhã, imagino, com todo o tipo de luz. Um privilégio e um verdadeiro orgulho contribuir para a divulgação deste enorme património que é o Vale do Coa. Que é o maior museu, ou um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Claro. A Dalila começou por nos dizer, são 26 quilómetros já conhecidos onde existem rochas, pedras gravadas, de várias fases da pré-história, mas também é um património imenso do ponto de vista ambiental. Estava-me a dizer há pouco os animais que há Exatamente, aqui. é que há uma área do Parque Arqueológico Vale do Coa, do território, que também é a Rede Natura 2000, porque temos espécies que são raras, não só na Europa, enfim, como o grifo, temos vários casais de grifo, temos a águia real, a lontra, a cegonha negra, enfim, e tudo isso faz com que a visita ao território por parte do visitante, que vem ver as gravuras, mas que acaba por usufruir de toda uma paisagem de uma beleza inigualável. Como é que funciona isso das visitas? É muito importante percebermos isto, claro. Não é? Nós vamos passar aqui o sítio onde as pessoas podem ir na internet para marcarem as visitas, porque é fundamental reservar, não é vir à espera de encontrar um guia disponível, porque não são assim tantos, não é? Exatamente, por não serem tantos e porque o próprio território tem que ser vivido e experienciado tal como ele era quando foi descoberto. As visitas, e desde 96, desde que o Parque Arqueológico abriu ao público, as visitas são organizadas com viaturas de todo terreno, que são guiadas por um guia que foi formado especialmente, que eu fiz parte desse corpo de guias, que foi formado para dar toda a contextualização da arte paleolítica que vão ver, e a visita demora cerca de 2 horas, portanto vão visitar um dos 3, ou os 3 núcleos que estão abertos ao público, tendo o Vale do Coa 66 sítios, mas apenas 3 estão visitáveis. Há 66 visitáveis. sítios identificados com gravuras relevantes de várias fases, vários períodos, exatamente. vários períodos da pré-história, sendo que já
enfim, o mais valioso é o Paleolítico, claro. que é o mais raro. E é a maior coleção que temos também. É a maior coleção do mundo, exatamente. que se conhece, não é? Mas só há 3 sítios visitáveis e não é possível, não é demais sublinhar isto, não é possível visitá-los de uma forma espontânea e por si, quer dizer, têm sempre que ser acompanhados por guias, não é? É que este tipo de visita, isto não é propriamente o mesmo que ver nos castelos ou, enfim, algo que nos está mais próximo, que nos é mais familiar. E é, de facto, importante para o visitante ter todo o contexto e, portanto, ter uma explicação que é muito personalizada. As viaturas levam apenas 8 pessoas, os jipes levam 8 pessoas, e, portanto, é uma visita que acaba por ser muito familiar e, durante 2 horas, acabam por ter uma interação com o guia que lhe vai explicando todo este mundo da arte paleolítica, do Paleolítico Superior, do período da Idade do Gelo, enfim. São visitas, como diz, muito personalizadas, muito intensas. É uma experiência a vários títulos, também sensorial, porque também tem a ver com a paisagem, como dizíamos, com a fauna, com a flora e, enfim, com o conhecimento. Eu estou muito curiosa e vou pedir-lhe que nos conte, Dalila, a sua história, porque a Dalila, de alguma forma, é o exemplo vivo, nem da encomenda, de como a descoberta e o reconhecimento, e fundamentalmente o reconhecimento como património mundial deste património aqui no COA, transformou a vida das pessoas que aqui vivem. O seu caso é flagrante, a Dalila é uma militante, penso que posso dizer isto, sim, com certeza. Desde a primeira hora, na defesa das gravuras. Conte-nos lá essa história. No momento que foram descobertas as gravuras, portanto, ou que foram divulgadas em novembro, fins de novembro de 94, eu era uma estudante de 12º ano da Escola Secundária de Vila Nova de Foz de Coa. Nasceu aqui? Nasci aqui, fui criada aqui, estudei todo o meu percurso de primário e secundário, foi feito aqui em Vila Nova de Foz de Coa. E, de repente, chego a casa um dia à hora do almoço e ouve-se que nas notícias tinham aparecido umas gravuras no sítio onde estavam a construir a barragem do Coa. E isto, no início, de facto, foi algo que criou alguma dúvida, o que é que se passa, que gravuras são estas? E claro que começamos a acompanhar com muita proximidade toda a população local, com muita proximidade todo o caso, que mais tarde se tornou o caso do Coa, não é? E a escola tomou uma posição que foi muito evidente e acabou por ser a base de todo o movimento. O quartel-general de quem defendia as gravuras. É muito bonito isso, ter sido na escola, não é? E foi a primeira vez que eu tinha vivido até então que havia um movimento estudantil em defesa de algo que não tinha a ver diretamente com a escola, ou seja, que tinha a ver com os valores que a escola nos tinha transmitido, os valores culturais, a defesa do património. E, portanto, pareceu-me, quando começo a ouvir os especialistas... Tinha quantos anos? Tinha 17 anos. E claro, e com a força dos 17 anos, imediatamente abraço a causa, assim que percebo que realmente tem um valor patrimonial inigualável e único em todo o mundo, abraço a causa em defesa das gravuras e da preservação das gravuras versus, evidentemente, a construção da barragem. Foram brigas olímpicas. Nós ainda nos lembramos todos, aqui em Portugal, e não só, mas em Portugal. Foi um ano de intenso, de manifestações, de grandes debates, de grandes discussões, porque opunham-se aqui interesses. Claro, nós estamos no interior, não é? E no interior não há muitas obras de grande desenvolvimento. E, portanto, uma barragem para a população local, a barragem era sinal de alugar casas, era sinal de vender terrenos, era sinal de desenvolvimento, porque o Botão e o Alcatrão no interior têm esse sinónimo, não é? Exatamente. Enfim, ou tinham, pelo menos, até ao caso do Coa aparecer. E realmente, mesmo na população local, durante um ano não se discutiu outra coisa senão barragem versus gravuras, em que a população estudantil tomou em braços esta luta, esta causa, e eu fiz parte, de facto, desse movimento que muito me orgulho e que recordo com muita saudade, porque marcou a minha vida de tal forma que, em vez de ir estudar, como estava previsto até aos meus 17 anos, estudar para fora, enfim, e como quase todos, como muitos jovens da região, acabaram por ir para o litoral, eu acabei por fazer uma opção porque era, ou melhor, nem se questionou, o momento que se parou em que eu teria que escolher ir para fora ou ficar aqui,
não era, nem sequer foi pensado durante muito tempo. Ou seja, depois de perceber o valor e que eu poderia contribuir de alguma maneira para a divulgação e a valorização deste património, acabei por estancar aqui, me colocar aqui uns ferros e abraçar esta causa. Começou até à por data. trabalhar como guia, teve formação Exatamente. para ser guia no Claro, parque claro. e depois foi para a arqueologia, foi estudar arqueologia, que era uma coisa que não estava nos seus planos antes do todo. aparecimento. Não, eu seria uma enfermeira agora, se o COA não tivesse aparecido. Era o que ia fazer, a enfermagem. Era todo o meu caminho, estava a ser, o percurso estava a ser para aí direcionado. Bom, é uma cuidadora das gravuras, é uma cuidadora, Sou uma enfermeira das gravuras. Uma enfermeira das gravuras, mas essa história é muito bonita, porque é romântica, mas por outro lado também ilustra outra coisa. Quantas pessoas trabalham no Parque Arqueológico de Foz de Coa, a que pertence também este museu? Claro, quer no equipamento, quer no território, portanto, estamos cerca de, ligadas ao museu e ao parque, também com a segurança incluída, são cerca de 40, 45 pessoas que estão a trabalhar. Quantas pessoas trabalhariam na barragem, depois da barragem construída? Bom, os exemplos que temos, que é o caso do Pocinho, aqui no Concelho de Foz de Coa, é que estão 2, 3 pessoas a trabalhar, portanto, são seguranças e que vão monitorizar. Isto é só mão de obra, emprego que o parque, portanto, uma causa cultural, gerou, não é? Emprego diretamente relacionado com o parque. Que acabou por fixar pessoas. Por um lado, fixou pessoas da região, porque não sou a única a trabalhar aqui. Claro. Há outros colegas que estão a trabalhar e que são daqui do Concelho ou da região. E, por outro lado, trouxe pessoas que viviam no litoral ou que viviam noutras regiões, ou noutros países, que é o caso do Thierry, o António Martim Batista, mas enfim, o António Jerónimo, todas essas pessoas que vieram, umas fixaram-se, outras vieram e que estão hoje em dia, que têm família, que para não falar, como é evidente, da quantidade de turistas que este parque atrai. Assim vocês tenham capacidade para os receber a todos. Volto a sublinhar, é muito importante reservarem neste sítio as vossas vindas e fazerem as marcações para que não hajam depois dissabores, chegarem e não terem guia, etc. Bom, já falámos por alto dos números diretamente ligados ao emprego aqui no parque, mas há evidentemente depois uma cascata de consequências favoráveis que têm a ver com turismo. Restauração, hotéis que devem ser construídos. E agora, com a construção do museu, que inaugurou há um ano, mas números já sentem uma diferença grande da corrência? A questão é que o Parque Arqueológico, desde agosto de 96, que foi criado, até à data já recebeu o parque, o território, portanto as visitas, cerca de 200 mil pessoas. Mas, como tínhamos falado há pouco, as visitas são organizadas em pequenos grupos, são vários guias, com vários horários. E isto, permita-me só acrescentar ao que falámos há pouco da visita, este tipo de visitação também permite uma conservação, e essa é a nossa primeira responsabilidade, uma conservação dos sítios e da própria arte, não é? Tendo seguranças vigilantes nos sítios que estão abertos ao público. Por outro lado, o museu também acaba por receber... o que nós sentíamos até à abertura do museu é que havia muita procura que nós não conseguíamos dar resposta, precisamente pelo sistema de visitação que o parque tem. E o museu, que desde 97, desde a candidatura à Unesco, está previsto, e só abriu, já abriu no ano passado, acaba por dar resposta a essas pessoas que vinham, que não tinham reserva, mas que queriam ver algo. Bom, o ideal, então, Dalila, é um fim de semana. Fazer as marcações, tudo certinho, um fim de semana vem-se poder visitar os 3 locais visitáveis. Exatamente. E, simultaneamente, usufruir de todo o ensinamento e prazer, porque este museu... Vamos falar disso, este edifício, uma coisa é o museu, o projeto museológico deste Museu do COA. Já vamos falar com o diretor do museu, o António Martim Batista, e o Thierry Aubry, dois eminentes arqueólogos que vão explicar-nos, toda a história que este museu conta. Mas este museu é também um edifício extraordinário. Sem dúvida. É uma obra de arte também. Uma obra de arte? É uma obra de arte a juntar a todas as obras de arte. De uma dupla de jovens arquitetos, à época, quando ganharam o concurso, entre 40 e tal propostas, 40 e tal projetos a concurso. Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais, eram muito jovens, tinham 30 e poucos anos, 35, não? sim. Tiago Pimentel e Camilo Rebelo, nós fomos ouvi-los.
e vamos ver o que é que eles nos dizem sobre este desafio fantástico que tiveram a oportunidade de desenvolver. O primeiro desenho que fizemos acho que esclarece tudo. Era uma página em branco, A4, e pusemos 3 hipóteses. Ou o museu, o corpo, era uma figura modernista, e nesse sentido era um ovni que pousava, ou era completamente enterrado e era uma gruta, portanto escavava-se dentro da montanha, e depois acabamos por ir para o terceiro patamar, que era o entre, uma peça que aflorava, não é? Como se fosse uma afloração, uma rocha que emerge, por exemplo, não é? E aliás, como é o próprio sítio, não é? Portanto, houve muita coisa em discussão em cima da mesa, por exemplo, a Muralha da China. Por exemplo, porque a Muralha da China é uma peça que se impõe ao território, mas depois dialoga no topo do monte, não é? Fomos uma vez convidados para falar sobre a arquitetura na paisagem. Paisagem enquanto património, enquanto plano de acontecimento, onde se pode intervir, naquele caso, uma paisagem natural e classificada. Mas também aconteceu, por exemplo, um pedido específico, que até nos atraiu bastante pela curiosidade, que era de como construir em betão. Fez-se uma coisa que é em betão, um betão que até é utilizado, por exemplo, num tema mais ou menos sensível ali, que é a questão das barragens. Não é? As grandes intervenções de paisagem no Douro são as barragens, são feitas em betão. E, portanto, se pegar no mesmo material e subvertê-lo para construir uma coisa que se pretenda não com o mesmo impacto, mas, ou seja, não tão transformadora da paisagem, mas que a qualifique e não há nulo, não é? A felicidade é de ter sido decidido para um projeto daquela importância, para um local tão sensível, ter decidido fazer um concurso público e ter prevalecido a ideia de que o concurso é a maneira de se conseguir angariar, digamos, o maior número de possibilidades de trabalho, ou seja, de propostas, e que eu acho que também está relacionado com o facto de a natureza do pedido e a natureza do próprio concurso era suficientemente aberta. Ou seja, era um caso, por exemplo, só para dar uma ideia, em que o terreno disponível para construir o edifício e a área requisitada para o edifício era, sei lá, uma proporção para aí cerca de 20 vezes ou mais superior. Ou seja, dava a hipótese enquanto arquitetos de explorar sítios diferentes, implantações diferentes, necessariamente formas diferentes, etc. Não há quase uma porta, não se percebe quase onde é que é a porta daquele edifício. Ele não é um edifício, é uma plataforma para contemplar a paisagem. Bom, o Tiago e o Camilo são tão talentosos que inventaram, nomeadamente, conceberam, criaram esta janela que eu estou fascinada com isto. Dalila, mostra aí como é que isto funciona. De facto, É maravilhoso, impressiona. Que bela ideia. Fantástico. Tudo recolhe e dá as duas possibilidades. Exatamente. Maravilhoso. E ficamos com um quadro para a paisagem. Muito bem. Nós vamos avançar para outra sala. Há muitas salas neste museu e a Dalila vai-nos explicar como este edifício está preparado para tantas outras coisas. Bom, este edifício, entre muitas coisas para que serve, serve também para acolher arte e arte contemporânea, que é o caso. É o caso desta instalação do Ângelo de Sousa, que deve ter sido das suas últimas obras. Ângelo de Sousa, que de resto é um dos artistas tratado na primeira edição do Cinecoa. Nós já vamos falar, exatamente, está aqui à nossa espera o João Trabulo. Olá, João. Olá. Cineasta, a Dalila dispensa a apresentação, venha para aqui, Dalila. Claro. Mas cineasta e diretor do novíssimo Cinecoa. Cinecoa, que é um festival de cinema, a primeira edição arranca quinta-feira, na próxima quinta-feira. Exatamente. Portanto, é um grande privilégio para mim estar a dirigir este festival, convite, enfim, da Câmara Municipal. Eu próprio sou da região, mas venho cá muito raramente. Mas é bom, eu gosto desta coisa. A Dalila já nos esteve a contar que nasceu e foi criada aqui e ficou ancorada aqui, enraizada aqui por causa das descobertas. É engraçado que seja o João que calha. Evidentemente é um cineasta com mérito reconhecido, mas calha que também é daqui. É bom isso, não é? Não gosta de voltar a casa? Não, eu acho maravilhoso. Portanto, nada era previsto assim ser, mas aconteceu. Eu não conhecia, por exemplo, a Dalila. Sei que, enfim... acabamos por ter amigos em comuns, alguns cineastas. Eu estou a co-produzir também um filme de um realizador francês onde a Dalila entrou. Portanto, mas é de facto extraordinário perceber que há uma série de pessoas que fazem um pouco a mesma e trabalham um pouco na mesma área. Mas é um grande privilégio, como disse, estar aqui a... Fale-nos do festival. O festival vai arrancar na próxima quinta-feira. É um festival de cinema, evidentemente, mas não só.
Eu já estava a aludir que uma das coisas que o festival vai ter é passar 1 ou 2 documentários, 2, não é? Sobre o Ângelo de Sousa? Não, ou seja, vamos passar toda a obra cinematográfica do Ângelo de Sousa. É pela primeira vez, assim, vai ser mostrada na íntegra. É uma cedência porque pertence ao Museu Serralves, e o João Fernandes, o diretor de Serralves, cedeu-nos esse espólio. E, de facto, também o Ângelo de Sousa, os últimos trabalhos do Ângelo estão aqui presentes no museu. Exato. Portanto, é uma espécie também de homenagem a esse grande artista. Mas o festival, talvez antes de começarmos a falar dos objetivos do festival, convenha, para que as pessoas saibam exatamente o que é que estamos a falar, ver aquilo que podem esperar a partir da próxima quinta-feira. A Inês Fonseca Santos fez esse levantamento. Quantos filmes são? Cerca de 20 filmes. 20 filmes e visitas importantes que vêm também, o João já nos vai falar nisso, aqui em Foz do Coa. É um dos mais belos filmes do mundo. Val Abrão, de Manuel de Oliveira, foi assim definido por Camille Nevers nos Cahiers du Cinéma. Daqui a uns dias vai ser possível rever esta e outras obras-primas de Oliveira num cenário e num contexto especiais, na primeira edição do Cinecoa, Festival Internacional de Cinema de Foz do Coa, onde se presta homenagem ao cineasta português. Mas não só. Como celebração do vasto território que é o Douro Superior, o festival estende a homenagem à sétima arte e à própria paisagem. Por isso, se alguns dos mais de 20 filmes em exibição passam em revista a história do cinema, com obras dos irmãos Lumière, Chaplin e Leitão de Barros, os 3 em concerto, interpretados pelo Red Trio, Tó Trips e Bernardo Sassetti e Filipe Paz, outros revelam as terras do Douro, através do olhar de mestres do cinema português. Manuel de Oliveira de novo, com Douro, Faina Fluvial, e João Botelho, com Viagem ao Coração do Douro, a terra onde nasci, integrado na secção de documentários, tal como Coa, o Rio das Mil Gravuras, do francês Jean-Luc Prouvé, e a história do regresso a Portugal de uma atriz de origem portuguesa nascida em França, contada por Vincent Lefort, em Sem Título 3. E sendo a paisagem do Douro uma das marcas deste festival acolhido e situado na própria paisagem do Douro, como não destacar a secção Povo e Território, com filmes de António Reis. Oportunidade privilegiada para ver ou rever Ana, Rosa de Areia e Trás-os-Montes, filme sobre o qual Fernando Assis Pacheco afirmou que, não podendo ser senão a pungência do cinema, é ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma poética, como, acrescente-se, toda a obra de António Reis. Entre a próxima quinta-feira e o próximo domingo, em sessões gratuitas e abertas a todos, passam pelo Auditório Municipal de Foz do Coa e pelo Museu do Coa os filmes realizados pelo artista plástico Ângelo de Sousa e as escolhas cinematográficas da atriz Ludivine Sagné e do crítico e argumentista Jacques Fiachi. E há ainda sessões infantis nesta primeira edição de um festival em que do cinema se chega às outras artes e se descobre um território que tantos criadores inspirou. Bom, é uma programação muitíssimo aliciante. Eu tenho pena de estar cá agora, não posso voltar na próxima quinta-feira, mas, João, quais são os objetivos? Qual era a linha de fundo, aquilo que perseguiu quando o convidaram para montar este festival? Portanto, a ideia é prestar uma homenagem a estes grandes senhores que há 30 mil anos atrás fizeram este espólio magnífico e, portanto, prestar uma homenagem através da sétima arte. Aos artistas, fundamentalmente, do Paleolítico. Exatamente, se calhar foram os primeiros cineastas, portanto, é sobretudo homenagear o cinema e homenagear, digamos, a sétima arte. E é interessante porque há também uma preocupação, e ficou visível na programação que a Inês já descreveu aqui, Inês Fonseca Santos, de associar a uma parte do festival, que tem a ver com precisamente o Manuel de Oliveira e o António Reis, de associar o cinema a esta paisagem, ou seja, cinema produzido nesta paisagem, realizado nesta paisagem, que realmente é absolutamente extraordinária, e parte dos filmes que vocês escolheram tem a ver com isso. Sobretudo esta primeira edição teve a ver com isso. Foi uma escolha muito territorial, por assim dizer, e indo também aos primórdios do cinema, como disse há pouco, mas sobretudo a homenagear dois grandes cineastas portugueses que rodaram aqui na região, portanto, e é um contexto magnífico, maravilhoso, e esperemos que, enfim, que o Cinecoa possa perdurar. E há também esta ideia, Dalila, de facto, que estava a dizer, que este edifício está preparado para acolher mais do que este projeto museológico, claro, que já vamos ver mais em detalhe, mas outros acontecimentos, parte do Cinecoa vai acontecer aqui.
nas instalações, exatamente, no auditório. Tem um museu. auditório, Maravilhoso. tem um restaurante que ainda não abriu, mas vai abrir. Sim, enfim. Portanto, este edifício está preparado para acolher. E a ideia é que este edifício sirva não só... Claro que o primeiro objetivo é exatamente mostrar ao mundo o que é a arte do COA, mas também acaba por ser uma infraestrutura muito necessária para a região e que poderá absorver todas estas atividades e ter agora um espaço para este tipo de atividades culturais que se quer cada vez mais fixar na região e que haja este movimento cultural constante. O João convidou gente relevante do mundo do cinema, franceses fundamentalmente, não só, mas franceses, não é? Na maioria dos casos. E eu sei que este tipo de festivais acontece, eu estava a dizer-me isso há pouco, noutros sítios, mas em França, por exemplo, em pequenas aldeias. Mas como é que é conseguir convencê-los a virem até Foscou? Uma coisa é aterrar em Lisboa e ficar em Lisboa ou a Porto, outra coisa é, enfim, é um bocadinho mais fora de mão, por mais que os acessos estejam facilitadíssimos com tanta autoestrada. Não, curiosamente, quer dizer, foi muito simples. Os convites foram feitos e, de facto, apesar de uma ou outra alteração, porque por uma questão de agenda, alguns convidados não podem estar presentes, todos eles acederam e quiseram vir porque perceberam-se que estavam, de facto, perante uma paisagem, um território maravilhoso e, no fundo, enfim, também querem vir ver o Parque Arqueológico, querem estar no território, enfim, é o autor vinheteiro, é isso tudo. Portanto, há uma série de atrativos que, para além dos filmes que vão ser mostrados... E há sempre esta coisa boa que, como há muitos convidados franceses, eu vou dizer Bouche à oreille, que é a mensagem que se passa depois, não é? Vem um cineasta relevante, um crítico importante, e chega a Paris ou a outro sítio qualquer e diz: estive num sítio maravilhoso. Bom, esta sala, onde pedimos para o João nos esperar, da Lila, tem a particularidade de ter aqui uma réplica de uma rocha gravada, que alude diretamente à arte do João, que é o cinema. Como é que é? Enfim, podemos dizer que sim, que são os primórdios. Há 20 mil anos, esta é há 20 mil enfim, anos? terá cerca de 15 mil, 16 mil, já é de um período do Paleolítico Superior, de uma fase final, mas é uma representação e sabemos que esta ideia que está aqui patente nesta representação, que não sei se é assim tão perceptível, portanto nós estamos a ver um bode em que tem duas cabeças representadas, e não é que o animal fosse bicéfalo, temos a ver uma cabeça e os seus chifres, e, se cortarmos, vemos uma segunda cabeça voltada para trás. E claro que não era o animal que tinha duas cabeças, mas sim está aqui representada a ideia do movimento. E esta ideia do movimento, que aparece já em rochas com mais de 20 mil anos, desta fase mais antiga do COA, é uma novidade na arte paleolítica e, no fundo, esta ideia do movimento só que dá animação à figura, que está estática, mas está animada, é exatamente o que hoje é utilizado no desenho animado e que só é redescoberta com a invenção da fotografia no século XIX, que depois dá origem à sétima arte, ao cinema, não é? E é esta ligação da origem do cinema. Dizia que isto é para homenagear estes primeiros artistas de há 20 e tal mil anos aqui nesta região, estes artistas que fizeram estas gravuras, provavelmente não tinha presente o quão direta era a relação. Eles quiseram representar o movimento. Sim, isso é que é fascinante, perceber que há 30 mil anos atrás, ou 20 mil anos atrás, já havia essa ideia de fazer uma representação artística, não é? Viam a natureza e de movimento, que é extraordinário. É uma abstração impressionante conseguirmos olhar e perceber que eles tentaram congelar o momento e dando esta animação, ou seja, o animal não foi abatido, ele está vivo, está na paisagem e há essa imagem que é passada em 2D e que é preciso muita abstração já da nossa espécie quando começa a fazer esta arte. Esta sala tem ainda a mais-valia, aliás, é uma característica deste museu a que já fomos aludindo, sim. Que é o cruzamento das várias disciplinas e das várias competências. Claro. E para aqui convergiu muita inteligência, de facto, e isso é gratificante ver. Esta sala, como aliás o projeto de comunicação, todo o museu, ao que sei, comunicação não é? e imagem são da responsabilidade da Nova de Lisboa. Mais da Universidade Nova. Liderados pelo Departamento de Comunicação Social, em que estava o Bragança de Miranda e a Teresa Cruz, responsáveis, e que criaram, por exemplo, estes quadros que nos fazem refletir, faz o visitante refletir sobre a importância que a imagem e a arte e os símbolos têm na vida atual, na nossa vida de ocidentais, e podemos aludir à ideia de que no Paleolítico Superior que éramos pessoas, mas que sem escrita,
utilizávamos precisamente os símbolos para comunicar, para transmitir mensagens. Estas gravuras tinham intenções de comunicação? Como a arte hoje em dia. Claro, Não é? claro. Como qualquer claro, artista, há uma mensagem que quer ser passada. Eu acho que agora está na altura de começar a olhar mais detalhadamente para quem eram estas pessoas, porque é de pessoas iguais a nós. É uma coisa que eu não sabia, não sei se o João sabia disso. É da nossa espécie. É quando Sapiens, eu estava com aquelas imagens... São os nossos antepassados. Pois são, mas eu estava com aquelas imagens um bocado estereotipadas dos Flintstones. Trogloditas. Sim, que eram muito diferentes, não são nada, não é? são nada. Vamos ver isso e o Thierry Aubry vai-nos explicar. Eu fico à espera, ficamos todos, de que seja o maior sucesso o Cinecoa, João. Muito obrigado. E que muitas mais edições ocorram com programas igualmente aliciantes como este primeiro. Esperamos que sim. Muito obrigado. Obrigada. Olá, Thierry. Thierry Aubry. Olá, Paula. Bem-vinda. Muito obrigada. Já estou aqui há um bocado nesta vossa bela casa e venho ter consigo. O Thierry Aubry está cá desde a primeira hora do Vamos parque. dizer, quase desde a primeira Quase hora. desde a Sim. primeira hora. É arqueólogo e geólogo. Portanto, tem uma dupla Exatamente. competência aqui para nos explicar, para começo de conversa, nesta parte, como é que conseguiram reconstituir aquilo que é um pedaço de um acampamento. Exatamente. Estamos a propor nesta sala, e sempre quando estamos a falar de uma reconstituição nunca temos certeza, mas é com base nos vestígios arqueológicos. Desde 95, com a descoberta do Coa, claro que foi uma mudança completa na ideia que uma pessoa podia ter da arte paleolítica, mas também deu a oportunidade, com várias escavações que foram realizadas ao longo dos 15 anos, permitiu perceber qual era o cotidiano das pessoas, dos artistas. Quer dizer, que pensámos sempre que eram artistas, mas muito da vida cotidiana tinham outras atividades. Durante o Paleolítico, estamos a falar de povos que não produziam os alimentos. Viviam da caça, da recoleção, da pesca. Esquecemos sempre que eram também pescadores. E tentámos, com base nos vestígios, os pequenos testemunhos que ficaram conservados desde há mais de 10 mil anos, tentámos reconstituir a vida cotidiana. Este acampamento, vocês conseguem datá-lo? Conseguimos datar, porque durante a escavação tivemos a sorte, num dos sítios, e vamos falar muitas vezes deste sítio, que é o sítio do Fariseu, das dezenas de sítios que foram encontrados, encontramos os restos dos animais que foram caçados, pequenos fragmentos de ossos, e quando encontramos os ossos, o carvão, podemos aplicar o método do radiocarbono. Eu acho que toda a gente já ouviu falar deste método, um método físico que vai permitir obter uma data, os números, e que vai permitir dizer que as pessoas, os caçadores, viviam, neste caso, há cerca de 12 mil anos no acampamento do Fariseu. Portanto, há 12 mil anos isto era uma parte de uma aldeia, de um acampamento. Não havia aldeia, mas do acampamento. Quer dizer, porque eram obviamente nómadas e, portanto, não se pode falar de aldeia. Há um aspecto muito importante de sublinhar, que eu devo dizer que para mim foi uma grande surpresa, e imagino que para muita gente que está connosco hoje também seja uma surpresa, é que estas pessoas, há 15 mil anos, há 12 mil anos, há 20 mil anos, eram muito parecidas connosco. Eram Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Que sabiam. Veja, estamos a falar de pessoas idênticas do ponto de vista físico a nós, com outro modo de vida. Portanto, aquela caricatura habitual dos bonecos animados, sim, dos filmes, é uma fantasia que neste caso não se aplica, não é? Não se aplica. Esta ideia também do homem das cavernas, com o Coa, também o homem do Coa conseguia sair das grutas. Demonstramos que a arte das grutas se conservou, porque é mais fácil de se conservar, mas também que gravavam, provavelmente pintavam, fora das cavernas. Então, foi muito importante para acabar um pouco com esta ideia do homem primitivo que vivia dentro das cavernas, mas eu acho que é extremamente importante porque temos muitas ideias, preconceitos sobre o homem do Paleolítico. Eram iguais a nós,
Mas temos que aliás, pensar... reconstituições noutra sala aqui do museu, Sim. há umas reconstituições também físicas. Roupa cozida, que é uma coisa extraordinária, sim. não me passava pela cabeça que há 15 mil anos já se cozia. Podemos dizer até há mais. Há 18 mil anos encontramos, não é neste sítio do fariseu, mas é um sítio onde encontramos mesmo agulhas assim iguais a nós, às nossas, exatamente, mas em osso, que serviam nitidamente para Porque estamos a falar de um contexto climático completamente diferente daquilo que vivemos hoje aqui, não é? A idade do gelo. A idade do gelo, falamos sempre mais frio e também mais seco. Quando se falou de história da água, temos que pensar que as pessoas viviam num clima mais frio, mas sobretudo ainda mais seco. Porquê que isto é importante também para perceber como é que viviam com menos água, com um clima mais frio? A água acumulada nos planaltos durante o inverno também era uma reserva de água durante a primavera. E conseguimos, com estas escavações, perceber que havia acampamento no fundo do vale, muitas vezes associado com a arte, é o caso do fariseu, mas também sítios nos planaltos graníticos e altitude ligado à caça. A caça dos grandes animais que vamos ver na arte, e que vamos ver muitas vezes. O António já nos vai falar nisso, mas antes de nos determos na arte, vamos centrar-nos então nesta ideia. Partamos então deste princípio aqui, nesta conversa, partamos deste princípio. Pessoas muito fisicamente parecidas connosco, muito fisicamente parecidas connosco, que coziam a sua roupa, até porque era tanto frio que tinham que se proteger bem do frio, e que tinham imensas técnicas muito competentes, diríamos hoje, não é? De caça, de pesca. O sílex era muito importante, não é? Vocês têm aqui uma demonstração engraçada, tem uma pedra... Temos assim que chamamos o martelo da pré-história. Isto é um fragmento de uma haste de veado, cortado, que serviu para partir, para lascar, e para tirar as pequenas lamelas de sílex que temos aqui. Esta rocha é muito importante, porque quando encontramos um sílex no Vale do Coa, temos uma indicação da sua proveniência no Vale do Coa, no local. E com as peças que foram encontradas nos sítios todos, já temos provas que tinham contacto com povos distantes de 150 até 250 km. Esta ideia do homem pré-histórico que ficava fechado no pequeno vale desapareceu completamente. Quer dizer, que temos de um lado na meseta trocas de sílex e outras coisas que não se conservaram, mas pelo menos com o sílex temos troca de 150 km e sílex, por exemplo, da região do Rio Maior, de Coimbra, que foram encontrados no sítio. Então perdemos completamente, aparecem civilizações com contactos, com redes sociais, que pode explicar também porque que a arte, vamos encontrar esta densidade artística neste vale ligado a, provavelmente, momento do ano onde os povos tinham contacto. E cruzavam, comerciavam, trocavam práticas, ensinavam-se coisas uns aos outros. Ideias, arte. Guerreavam seguramente também. Eram povos, eu acho que podemos imaginar muitas coisas, mas eu acho que eram povos com tão pequenos grupos, com pouca 20 densidade. pessoas no máximo, era? Não podemos pensar assim cada um pode imaginar, mas não temos demonstração nenhuma de actos violentos, quer dizer, que acho que era mais assim, era necessário estabelecer os contactos com outros povos, eu acho que era mesmo necessário trocar as ideias técnicas. Isto se fazia, por acaso, num sítio do fariseu. Este sítio onde temos aqui esta reconstituição há 12 mil anos também foi ocupado ao longo do tempo. Isto também foi muito importante, porque neste sítio do fariseu, onde conseguimos datar a arte, a fase antiga do Vale do Coa, foi no mesmo sítio do fariseu, onde encontramos o sábio, os restos da caça, encontramos também uma rocha. É isso, é porque a questão que se coloca aqui é a da datação. Como é que conseguimos datar? Como é que conseguem datar? Como é que quando encontram um pedaço de sílex no meio de uma escavação, os senhores arqueólogos sabem que tem 12 mil anos e não 15 mil anos ou 20 mil anos? E aqui há uma demonstração, obviamente é uma cópia, como é evidente, uma réplica do que existe no território do Vale do Coa. E explique-nos lá, Thierry, como é que vocês... conseguimos datar? Então, primeiro temos vários métodos para datar. Os utensílios de pedra lascada que foram utilizados há 12 mil, podemos ter aqui, desculpe, sim. 12 mil, 14 mil, 20 mil, não são os mesmos. Ainda bem. Porque... Então, vamos por partes. Segundo compreendo, são as camadas mais antigas, obviamente, por baixo.
Os arqueólogos, os senhores investigadores, escavam e quanto mais escavam, mais longe vão no tempo. Exatamente. É isso? Estamos E aquilo que mais encontram aqui corresponde a 20 mil anos, é isso? Isto neste sítio. Quando começamos a escavar, temos aqui as ervinhas, em cima a representação as das ervas. ervinhas, Assim, exatamente. as camadas tapavam completamente a rocha. Esta rocha foi descoberta. Foi com os arqueólogos, mas também temos vários colegas. E quando realizamos a escavação, à medida do levantamento das camadas, começamos a ver aparecer as gravuras à medida da escavação. Porquê é que isto é importante? As gravuras e os utensílios. E os utensílios que estavam Exato. dentro de cada uma destas camadas. Porquê é que isto é importante? Porque quando estamos a descobrir uma gravura, quando estamos a escavar uma camada de 12 mil, 14 mil, 20 mil, uma pessoa sabe que a gravura foi realizada antes do momento da ocupação e da deposição desta camada. É espantoso, Thierry Aubry, as coisas que se descobriram nestes 15 anos, nestes últimos 15 anos, foi um salto brutal na investigação arqueológica e no que se sabe do mundo pré-histórico e, concretamente, do Paleolítico Superior, não é? E este longo período, que vai dos 20 mil aos 12 mil anos, vocês conseguiram reconstituí-lo? Conseguimos demonstrar que havia uma longa sequência no tempo, quer dizer que não foram um grupo isolado que chegou uma vez no Coa e gravou, quer dizer que é um grupo que ficou durante este tempo todo, pelo menos uma pequena parte do grupo destes nómadas que ficou no Coa, a demonstrar uma longa sequência sucessivas de mesmo assim de ocupação. Se nós pensarmos, e nunca é demais sublinhar isto, que a nossa era tem 2 mil anos. Sim, e pensamos que... E pensamos entre 20 mil... que quem gravou esta rocha do Fariseu, a distância entre as pessoas que gravaram esta rocha, que fizeram a arte móvel a 12 mil, é mais ou menos a mesma distância entre 12 mil e nós. Quer dizer que temos um tempo muito comprido. E temos várias fases, uma vida cotidiana complexa, com técnica, pouca gente, mas uma longa história. Pouca gente, mas muitos contactos. Muitos contactos com outros grupos. E por isso que é preciso escavar mais, porque cada descoberta, cada sítio vai trazer novas indicações sobre o que fazia a cada momento do Paleolítico. Eu acho que isto é importante. E a sorte, algumas vezes, ter vestígios do cotidiano da casa, mesmo a 10 centímetros de uma rocha gravada, isto é a mesma sorte que só temos no Coa. Thierry, bom trabalho. Obrigado. Continuamos à espera da sua... Vou ter com o António Martim Batista, que nos vai falar da arte. Obrigado pela visita. Olá, António Martim Batista. Olá, Paula. Eminente arqueólogo, diretor do Parque Arqueológico do Vale do Coa, o nosso anfitrião hoje aqui. Muito gosto. É um gosto enorme estar aqui e está a receber-me para nos falar de arte, que é verdadeiramente a sua área de investigação e de especialidade. A arte pré-histórica e, concretamente, deste período paleolítico. E estamos aqui... Há uma ideia que o António veiculou, já o ouvi dizer isto, que me impressionou muito. A invenção da arte é a invenção da humanidade. O que é que isto quer dizer exatamente? É uma síntese daquilo que verdadeiramente é a arte pré-histórica, porque é a arte, quando o homem se torna produtor da arte, é aí que se separa do resto do reino animal. Consequentemente, não é só apenas sapiens, e Sapiens sapiens é aquele que sabe, é isso? Que sabe, exatamente. É o sapiens a dobrar, como nós somos hoje. Portanto, o homem paleolítico é igual a nós. E como nós é produtor de arte. A única coisa que nos separa do homem paleolítico é um bocadinho mais de tecnologia que temos hoje e milhares de anos que, entretanto, passaram. O homem tornou-se produtor de arte no Paleolítico e o Vale do Coa é um dos seus lugares de eleição. Por isso, este nosso museu, antes de ser um museu de arqueologia, é um museu de arte da pré-história. Esta cabra ou este bode, António, eu acho que não é inocente estarmos aqui. Parece-me que o António queria falar mesmo deste animal. Que foi encontrado, é uma cabra ou um bode? É uma cabra, Rocha 5 de Val de Cabrões. Vale, muito perto aqui do museu, que por acaso tem lá uma boa quantidade de representação desta espécie, uma das 4 mais representadas. Daí o nome do vale. Talvez, quem sabe. Mas o interesse desta figura, que aliás está aí também numa parede, é que ela esteticamente é muito bela, é uma das melhores figuras do final do Paleolítico, é uma representação magdalenense,
E é feita... Recapitulemos datas, tempo? Final do Paleolítico, digamos, 12.000, 13.000 anos antes do nosso tempo, mais ou menos. Portanto, isto é uma representação já com uns milhares de anos em cima. A elegância, mas não é? O artista que a desenhou com um pequeno sílex, ela é uma figura relativamente pequena, eu posso dizer, é o bisavô do nosso Almada Negreiros, porque tem uma segurança no traço que até certo ponto me faz lembrar algumas daquelas maternidades do Almada, enfim, de alguns daqueles desenhos em que nós olhamos para aquilo e não há ali uma falha. Também este artista que não usava borracha, porque estava a gravar e não a desenhar com lápis, portanto não podia emendar. Esta cabra é feita praticamente com os traços necessários e suficientes e nem mais um. E a juntar a isto, outro aspecto muito interessante, é que é a única representação do Val do Coa que tem uma representação de solo. A cabra está como se estivesse encavalitada, em cima de uma rocha a observar o caçador ou observar, enfim, outros exemplares da sua espécie. E depois, este aspecto de ter o corno figurado numa perspectiva, digamos, perfeita, correta, ao contrário da maior parte das representações paleolíticas, por exemplo, este aro que está aqui ao lado, vemos os cornos abertos num amplo leque, ou seja, uma perspectiva distorcida, frontal ou semifrontal. Neste caso, tem um único corno em perspectiva correta. Portanto, isto é uma obra-prima absoluta do desenho paleolítico, em qualquer parte do mundo, e no Coa também. Aliás, enfim, quem tem presente a Guernica, a tela, a Guernica do Picasso, não pode deixar de observar, sobretudo vindo aqui, a este Museu de Arte Pré-Histórica, como o Picasso observou. Onde é que foi? Onde é que foi que ele se cruzou para aquele cavalo, por exemplo, que eu chamo-lhe cavalo, mas era... Provavelmente, eu ia dizer em Lascaux, provavelmente em Lascaux, portanto Lascaux é descoberta no início da Segunda Guerra Mundial. A Guernica é uma representação alusiva à Guerra Civil de Espanha, à destruição de Guernica pela aviação nazi, fascista. O Picasso, ao observar as pinturas de Lascaux, logo depois da sua descoberta, ficou espantado e dizia, mas afinal que estamos nós, pintores do século XX, a inventar, que estes homens não tenham já inventado. E hoje sabemos a idade de Lascaux, mais ou menos 18.000 a 7.000 anos, e, portanto, o Picasso ficou impressionado com a qualidade não só estética, mas como com o experimentalismo dos próprios artistas paleolíticos. E é também esse experimentalismo que nós temos aqui no Coa. É esse mesmo experimentalismo que nos dá aqui no Coa as diversas fases evolutivas. Vamos ver ali esta rocha, esta réplica. Tudo aqui são réplicas, como é evidente. Sim. Nunca é demais sublinhar que o verdadeiro museu está no vale, está no território. Isto são cópias, são réplicas. São 5 réplicas que nós escolhemos criteriosamente, que procuram informar, portanto, este tipo de discurso arqueológico que nós temos aqui, que produzimos aqui no museu. Esta réplica de uma rocha que, assim, muito perto, aliás, do museu, ela até pode ser visitada, o original, ao contrário da maior parte das outras que estão debaixo d'água. Esta réplica foi escolhida porque tem figurados, precisamente, a transição da arte do final do Paleolítico para do período imediatamente a seguir, eu vou dizer um palavrão arqueológico, é o período asilense, ou epipaleolítico. E esse período posterior é a data de... 9.000, 8.000, por aí. Pertíssimo. Pertíssimo de nós. Sim, aqui aos 20.000 anos, aqui aos 20.000, não é? 25.000, 9.000 é... Então nós temos aqui, exatamente neste painel, um friso de figuras na base, ou melhor, na parte central do painel, que hoje é quase a base, que é este setor aqui que está representado neste desenho, com figuras zoomórficas, portanto, figuras animais, num estilo já muito evoluído para o Paleolítico. Portanto, repare que estas representações, sendo ainda naturalistas, já é um naturalismo muito avançado. Quando diz naturalistas, é figurativas, conseguimos perceber que são animais. Portanto, esta zona da rocha, estas gravações, correspondem, como diz, a uma fase final do Paleolítico. 12.000? Mais ou menos. 12.000. Esta parte superior, já percebemos isso com o Thierry, portanto, os vestígios aparecem por camadas, quanto mais fundo, mais antigo no tempo, exatamente. Não é? Esta fase posterior, que é esse palavrão que acabou de dizer, como é que é? Essa coisa. Essa fase aqui corresponde a 9.000 anos? Mais ou menos. É uma arte completamente abstrata. Aqui está abolida praticamente a figura animal. Portanto, em termos figurativos, há aqui uma evolução artística dos próprios conceitos de como é que a arte é produzida. Ou seja, quando no princípio do século XX se imagina que se inventou o abstracionismo, não é bem assim. Não é bem assim. Se viessem aqui ao Val do Coa, viam perfeitamente, então, nesta rocha, isso é magnífico, esta evolução, este abandono das formas zoomórficas e do próprio naturalismo. Como no nosso tempo, praticamente a arte naturalista foi abandonada. E aqui, assim, isto é evidente. Então, aqui só há representações abstratas de formas
que nós ainda hoje não conseguimos atribuir-lhes, digamos assim, um nome. Se eu lhe disser o que é isto. Mas é que essa é uma questão importante, António. É evidente que aqui, pronto, vemos animais. Sim, já não me atrevo a classificar, os senhores arqueólogos saberão, e investigadores, não sei que espécie, mas que são veados. Sim, veados. Correspondente a veados, ok. Mas há muitas situações em que não é nada evidente. Exatamente. E os senhores discutem imenso, aposto. É aqui o caso, precisamente, este setor, discutimos imenso. Porque antigamente... Porque cada um tem a sua teoria, certo? O que é que este deputado quer dizer? Antigamente, por exemplo, este tipo de representação chamava-se escalariformes, ou seja, em forma de escada. Tetiformes, em forma de teto de qualquer coisa. E outro tipo, por exemplo, estes triângulos que estão aqui assim também, representações triangulares, provavelmente representações femininas, não sabemos. De qualquer forma, triângulos, ou formas triangulares, ou quadrangulares, ou por aí abaixo. Ora bem, isto são signos, cujo significado se perdeu para sempre, porque estamos a falar de uma sociedade sem escrita, que não deixou outra forma gráfica a não ser isto. E nós temos que interpretar isto em função do registro arqueológico, do vamos encontrando, do próprio enquadramento arqueológico e tudo mais. Agora, utilizando um conceito do nosso tempo, isto é arte e é arte abstrata. Portanto, é uma arte que é posterior, neste caso, à arte naturalista, embora no Paleolítico também haja alguma arte abstrata desde os primeiros tempos, porque há uma ligação sempre entre esta simbólica e as próprias formas naturalistas. No entanto, num painel como este, nós podemos ver essa evolução, que até termina, desculpa, aqui com umas coisinhas da Idade do Ferro, ou seja, 7, 8, 9 mil anos posterior à gravação das figuras mais antigas deste painel, os senhores da Idade do Ferro passaram por aqui e deixaram-nos aqui umas formas simples. Os senhores da Idade do Ferro deixaram coisas... Os guerreiros de coisas extraordinárias. Nós já vamos ver a Idade do Ferro, enfim, as representações e as réplicas das representações da Idade do Ferro, ali mais à frente, exatamente. Mas, antes disso, há uma pergunta que me parece evidente. Porquê é que não há praticamente representações humanas? Porquê é que eles só representavam animais? Esse é um tema muito interessante relativamente à arte paleolítica, porque na arte pós-paleolítica há muita representação humana. Mas no paleolítico é verdade. Bem, em primeiro lugar, é uma arte de caçador-recoletores. Portanto, o homem vive da caça e sem a caça morria. Portanto, o animal tem uma grande importância. Por paralelismos com as sociedades, enfim, que a etnografia e a antropologia começou a estudar particularmente a partir de finais do século XIX, há determinados povos que detestam retratar-se, ou porque pensam que o retrato lhes capta a alma, como há povos que não se deixam fotografar. Por qualquer motivo, no Paleolítico, as representações humanas são muito raras. E também, para além de serem raras, são muito pouco naturalistas. Porque há ali uma, não é? Há ali uma, exatamente. Porque a representação que é do homem de Piscos, da Ribeira de Piscos, sim, é uma representação ictifálica. E é muito interessante. Ictifálica é que se percebe perfeitamente o falo. Exatamente. Ictifálica quer dizer que é uma representação fálica. E mais, é uma representação de um orgasmo. O que na arte paleolítica é rara, mas não é única. Há outras representações que figuram, no fundo, a mesma temática. Mas, como ele estava a dizer, esta representação, sendo ela própria algo naturalista, repara que a representação da face é algo caricatural, é muito gestual, não é muito naturalista como são as representações animais. Isto é intencional. Agora, será porque o homem paleolítico temia que, ao ser retratado, lhe captasse, digamos, entre nós... Ou seja, há a possibilidade, e como já disse, estamos sempre no domínio da interpretação e da possibilidade, de que representar a figura humana fosse uma interdição à Exatamente, época. um certo tabu. Um interdito religioso, uma crença qualquer, que faz com que eles representem fundamentalmente animais. E esta situação, que é reincidente em todo o Val de Coa, que é, e não só, que são as imagens que se sobrepõem, não é? Exatamente. Mas ainda para terminar, o aspecto aqui da representação humana, valerá a pena dizer que, sendo uma temática extremamente rara, a maior parte das representações humanas que temos no Coa estão concentradas numa única rocha. Isso não deixa de ser muito curioso. Uma única rocha tem pelo menos 16 representações humanas, o que é uma coleção extraordinária, mas todas com este ar muito caricatural. Ou seja, se calhar era um infrator do Paleolítico que se atirou àquela rocha às escondidas dos outros. Quebrou-se ali um tabu. Exatamente. Mas então, indo agora ao aspecto das sobreposições, isto é mais característico da fase mais antiga do Coa, aquela fase das gravuras picotadas, embora também exista nesta fase do Paleolítico Superior final. Estas sobreposições são intencionais. Determinados sítios de determinadas rochas, determinados painéis, são escolhidos para aí
se gravarem os motivos, mesmo que eles estejam sobrepostos. Logo, essa sobreposição é intencional. Eu acho que é mesmo intencionalmente estruturada, ou seja, é como se fosse uma deposição de um ex-voto, imagino numa das nossas igrejas, que tem a parte nobre, que é o altar-mor. Aqui, no caso do painel terminado da rocha, pode ser considerada a parte nobre da rocha. Por qualquer motivo, é ali que isso tem que acontecer. Como lhe disse, isso é mais evidente na fase antiga, em que as sobreposições... A técnica era o picotado, na fase antiga, exatamente. Não é? E que é o que perdura mais, não é? É o que resiste mais ao tempo, à erosão do tempo. Curiosamente, as gravuras mais antigas são as que se vêem melhor, exatamente porque são picotadas por picotagem profunda. Essa técnica é praticamente abandonada a partir de um período que nós chamamos de Solutrense. Tempo? Mais ou menos, entre 15 e 18 mil anos, mais ou menos. E no período seguinte, os tais milénios que marcam o fim do Paleolítico, até há 12 mil anos antes do nosso tempo, praticamente não temos gravuras picotadas. São todas incisas. Ou seja, linhas, são linhas muito como a cabra, finas, como aquela cabra. Como esta cabra ali, muito finas, feitas provavelmente com sílex muito afiados, ou até quartos, que também dava para fazer, porque o xisto é uma rocha lisa e permite que estes traços sejam feitos e se conservem durante milhares de anos. Portanto, essas sobreposições são mais características da fase antiga do Coa. De facto, os tais 25, 26 mil anos antes do nosso tempo e que fazem, no fundo, que é uma das glórias... É tudo tão relativo que nos faz pensar que 9 mil anos é pertíssimo. É muito perto. Basta estar aqui meia hora no Museu do Coa ou no Val, damos um salto no tempo. Milhares de anos. Muitas histórias poderiam aqui ser contadas. Aqui no Coa estão identificadas cerca de 1000 rochas. Exatamente. Figuras, são muitas mais, não é? Muitos milhares. Essas rochas, eu posso sinteticamente dizer, metade delas são paleolítica, arte paleolítica. E isto é a maior coleção mundial de arte paleolítica ao ar livre. A outra metade são rochas quase todas ou da Idade do Ferro ou até de outros períodos, inclusivamente alguns períodos históricos. Idade do Ferro, 2000, 2500 anos antes do presente. De facto, a arte paleolítica é que faz a glória do Coa, sem dúvida. E temos, num cálculo assim muito por baixo, pelo menos entre 6 a 8 mil figuras paleolíticas. Das contas que, entretanto, fomos fazendo. Claro que há imensas rochas que ainda não foram estudadas. Ou seja, a investigação foi intensíssima nestes últimos 15 anos, mas vai continuar, como é evidente. Deve continuar, porque senão muita do que o Coa guarda se perde, não é? Se não houver continuidade. Apesar da glória do Coa ser o Paleolítico, ou aquilo que faz a glória singular do Coa seja o período Paleolítico, eu não resisto a que nos detenhamos na Idade do Ferro dos lusitanos, não é? Vamos ali ver. Os lusitanos. Os nossos hipotéticos antepassados, uma vez que a passagem dos lusitanos para os portugueses, propriamente dito, ainda houve muita gente pelo meio. Cá estão eles, António. É verdade. Eu devo dizer-lhe que tenho uma predileção especial por estas. Eu percebo que a raridade são os outros, mas estas figuras são... maravilhosas. É um tipo de representação, como vê, completamente diferente da paleolítica. Desde logo as figuras estão armadas, com armas de ferro, que é excelente. Desde logo são homens. São homens, neste caso. Exatamente. Também temos aí uma outra mulher, mas muito raro. Não, mas quer dizer, são figuras antropomórficas, não é? Exato, ao contrário do que humanas, se passava no Paleolítico. Armadas, com armas de ferro. E isto é bom porque, a partir dos modelos metálicos, servem-nos como excelentes elementos para datar estas figuras. Elas pertencem à segunda Idade do Ferro, neste caso aqui da Vermelhosa, que é este tipo de representações que estão aí. E depois, esta representa... 2.500 anos? É o máximo, antes do nosso tempo. 2.000, 2.500 o máximo. Portanto, segunda Idade do Ferro. E, de facto, pertencem ao período em que os lusitanos ocuparam esta região. Nós estamos na fronteira da Lusitânia, que terminava aqui no Douro. Supostamente somos descendentes desses lusitanos, em parte, porque nós somos uma mistura de povos, não é? A verdade é que o Estrabão, no texto que dedica à antiga Lusitânia, que é o livro terceiro da Geografia... Convém sublinhar, exatamente, que é um geógrafo e um historiador romano. Exatamente, de há 2000 anos, que escreve há 2000 anos, e a sua escrita podia perfeitamente ser ilustrada com algumas destas gravuras que estão aqui no Coa. Nós escolhemos alguma, até temos aí uma citação do Estrabão, precisamente com uma figura de um guerreiro, que pode ser um guerreiro lusitano, com o tipo de armas que Estrabão descreve, o tipo de representação, a própria parte superior da cabeça rapada. Estrabão diz que são as mulheres dos lusitanos que faziam isso, aqui os guerreiros também estão assim. E depois o tipo de armas, em que está abolido o arco e a flecha, vivemos numa sociedade heroica, recorde-se da Ilíada, que é o que vê ali representado na parede. Ou seja, 2 guerreiros, provavelmente um de cada tribo, lutam num duelo singular para tentar resolver os problemas, eventualmente, das suas tribos.
Portanto, são representantes dos interesses das suas respectivas tribos. Exatamente. E aquele animal é? Provavelmente um cavalo. Está ligado ao guerreiro, ele não necessita de estar ligado ao cavalo para estar a lutar. É evidentemente um símbolo de poder, um símbolo que faz parte de uma elite guerreira que na Segunda Idade do Ferro aqui dominava esta região. Também o seu congénero hoje seria o quê? Um Porsche? Um Porsche, um Ferrari. Aquilo é um Ferrari da pré-história, da proto-história, perdão. O cavalo ali é o Ferrari, é o Porsche, exatamente. É um símbolo de poder. Da mesma maneira que é também um símbolo de poder estas representações fálicas, muito pronunciadas, e uma delas até tatuada. Depois o resto é um tipo de representação não muito naturalista, digamos assim, isto é mais expressionista, enfim, o traço aqui não tem a perfeição do traço paleolítico, mas era mesmo assim. Muito cintado, portanto, aquelas representações de cintura muito apertada são, evidentemente, formas para se defenderem, enfim, de um golpe, de uma qualquer lança, ou de um dardo, como eles lutavam, e depois aqueles fantásticos escudos redondos, todos em madeira, em que só a parte central é metálica, o umbo, que é a parte central para parar os golpes, que é exatamente o que Estrabão há 2000 anos descreve como era o armamento dos lusitanos aqui nesta zona. Dardos curtos, facas afalcatadas, escudos redondos de madeira pequenos, e depois, evidentemente, nem todos tinham cavalo. Este caso, este senhor tem cavalo, daí a gente dizer que é, de facto, uma representação... E a exuberância, a exuberância, desde logo, do traço e deste desenho, desta gravura, são gravuras, isto é uma réplica de uma gravura. Mas a contemporaneidade disto é de uma contemporaneidade incrível, de uma frescura, de uma vitalidade, é verdade, não é? A frescura de traço e a própria frescura da representação, em que a figura de primeiro plano é muito maior que a outra. Portanto, há aqui um sentido de perspectiva que o artista que fez isto já tinha perfeitamente. Bom, já tinham passado 20 mil anos sob a arte paleolítica por cima disto. Ou seja, ali ao lado há representações com mais de 20 mil anos do que estas gravuras. E elas parecem-nos muito distantes hoje de nós, 2000 e poucos anos, mas não estão assim tão distantes. Estávamos à beira, digamos assim, de uma sociedade que ia produzir escrita, que ia deixar outro tipo de representações gráficas na rocha, e nós só temos uma única rocha aqui no Coa com escrita pré-latina, portanto, destes nossos antepassados da Segunda Idade do Ferro, que deixaram, enfim, um legado enorme, aqui precisamente na zona à volta do Museu do Coa. Esta ligação que o António está a fazer no seu discurso, na sua narrativa, bem, eu também a fiz, mas porque aprendi consigo, à contemporaneidade, à arte pré-histórica e a sua ligação intestina, fundadora, à nossa contemporaneidade, encontra uma tradução literal, aqui, mais que uma, aliás, neste museu, porque no final desta visita, e peço-lhe que me conduza até lá, temos uma peça maravilhosa de um artista contemporâneo, do Alberto Carneiro. Do Alberto Carneiro. Vamos ver? Vamos ver, com certeza. É por onde? É por aqui. Por aqui. Que bela peça, António. Toda a visita ao Museu do Coa tem que terminar aqui. A nossa ideia aqui foi ligar precisamente a arte pré-histórica ao nosso tempo, através de outra obra de arte. Para isso convidamos o escultor Alberto Carneiro a fazer uma obra expressamente para esta sala, que ele visitou, estudou, e deixou-nos esta peça, que fica aqui, enfim, como legado do nosso tempo, homenagem aos artistas do passado por um artista do presente. Mas procurando também com isto significar, mais uma vez citando Picasso, toda a arte antiga que não vive no presente não merece que lhe demos atenção. E, portanto, aquilo que está ali foi o que inspirou Alberto Carneiro a fazer esta árvore mandala para os artistas do Coa, como ele chamou esta sua peça, que usa também os elementos naturais, a madeira, a pedra e estas palavras simples, arte, natura, vida, cultura, que no fundo é a síntese de toda a nossa humanidade. Da nossa humanidade, da nossa pertença, não é? O que nos remete, de facto, António, para o início da nossa conversa, de nós os dois hoje aqui, que é aquela sua ideia, que era com essa que eu gostava de me despedir de si e deste maravilhoso museu. A invenção da arte é a invenção da humanidade. É uma síntese perfeita e feliz para esta nossa conversa e para esta nossa visita, acho eu. Muito obrigado.